Graça e paz a todos, irmãos, amigos, aqui do seu, do nosso canal Diálogo Aberto. Esse canal que é um canal de entrevistas e debates interdenominacional, onde surgiu esse projeto do coração de Deus ao meu coração, para fazermos esse cruzamento das informações, fazendo dessa ferramenta que é a internet, uma ferramenta para estimular você, amigo, você, irmão, a pesquisar, a estudar a palavra de Deus, respeitando, obviamente, as múltiplas cosmovisões teológicas que permeiam hoje o nosso meio. Então vem conosco. Se você está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal, peço a você a somar conosco nesse projeto. De que jeito você vai fazer isso? Inscreva-se. Inscreva-se no canal, vai aparecer para você a opção abaixo. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e deixe os seus comentários também. E eu peço a você que for fazer o seu comentário, faça com respeito, com educação. Eu não estou aqui em minhas mãos agora, mas eu tenho a Constituição Federal, onde é uma das bases do canal aqui que diz respeito ao artigo 5º inciso 9º, onde fala a respeito da liberdade de expressão. Então é com essa liberdade de expressão que o canal Diálogo Aberto surgiu e vai prosseguir em trazer aqui conhecimento e informação aos irmãos, respeitando a todos. Então, se você for deixar algum comentário, você deve deixar um comentário, faça com respeito, com educação, sem atacar, sem denigrir a pessoa ou instituição, seja de quem for, tá certo, meus queridos? Para que assim nós possamos, então, dar exemplos de que Cristo está santificado em nossos corações. Então é uma das pautas de uma boa apologética, começa com esse princípio. Cristo precisa estar santificado em nossos corações, para que assim nós possamos, então, dar razão da esperança que há em nós. Tá bom? Muito bem, então deixa eu compartilhar com vocês aqui um texto da Palavra de Deus. E já vou estar apresentando aqui o meu convidado ilustre desta noite. Aqui. Vamos achar o texto. Só um momento. Acabou dando um erro aqui. Aí está, então, meus queridos, um texto que nós vamos, então, iniciar o nosso bate-papo. Encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 12, e o verso de número 17, onde diz a palavra de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher, que foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia. Então aqui esse texto, esse contexto, mostra-nos então aí um princípio fundamental que vai nortear então aqui o nosso bate-papo nessa ocasião. E sem demoras, então, eu quero apresentar aos demais, aqueles que vão acompanhar, estão acompanhando ao vivo o chat. Deixa eu abrir aqui os comentários. Os que vão acompanhar depois essa gravação, apresentar o meu irmão em Cristo Jesus, ele que é pastor, ele que é professor, formado em jornalismo, se não me falha a memória, também é editor da Casa Publicadora Brasileira, professor Michelson Borges. Graça e paz, feliz sábado, seja bem-vindo aqui ao canal pela primeira vez. Se eu já havia participado em uma outra ocasião, quando nós tínhamos a programação na rádio, mas naquela ocasião nós ainda estava engatinhando no projeto, então não foi possível fazer a gravação e não ficou registrado. Então aqui está, então, mais uma vez, agora dessa vez para nós deixar registrado no YouTube esse material aí, para a glória de Deus. Boa noite, seja bem-vindo.
Boa noite, irmão Jardel. Graça e paz. Feliz sábado para você também. É uma alegria, um prazer, um privilégio também estar com você aqui no seu canal e falando aqui aos seus inscritos, seguidores, que tudo aqui seja para a honra e glória de Deus. Amém, meu querido. Eu tenho a plena certeza que aqueles que pararem esse período de tempo que nós vamos estar aqui dedicando, a gente quer fazer isso em torno de 1 hora, não mais do que isso, para não sermos tão prolixos aos irmãos aí. Mas nós queremos trazer aqui, evocar algumas questões pertinentes aos nossos dias, contextualizando aos irmãos que são estudantes da palavra de Deus, o ódio do inimigo de Deus com relação àqueles que observam a palavra de Deus, a lei de Deus, não é de agora, né? Advém, se nós olharmos lá para os períodos antigos, né, temos registro no livro de Esther, uma ferrenha perseguição, inclusive vai ser uma temática que eu vou fazer aqui no meu canal. Eu vou estar analisando alguns pormenores a partir da palavra de Deus, a respeito dessas perseguições em relação ao povo de Deus, à lei, que permeou as escrituras, chegou então ali no 3º século, né, com o decreto de Constantino, e eu vou estar analisando e vou trazendo um material aqui aos irmãos a respeito de um dos materiais. Eu tenho aqui, agora está longe aqui de mim, não posso pegar, um dos materiais onde é ensinado dentro das escolas de teologia no meio pentecostal, dentro da disciplina Seitas e Heresias, é ensinado a respeito então da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eles fazem lá então algumas acusações de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina a salvação pela guarda do sábado, e eles pegam então um texto lá isolado e querem dizer o que a IASD não diz. E eu vou estar fazendo algumas análises, apresentando aqui o contexto do material, que é o Testemunhos Seletos. Já tenho ele tudo em minhas mãos aqui, e vou estar apresentando aos irmãos então do canal aqui como nós entender essa questão de uma forma contextual, tá certo? Para nós não criarmos espantalhos, para nós pensarmos um pouquinho fora da bolha, tá certo? Então não é de agora, eu anotei algumas questões aqui, não é de agora então que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido e continuará sendo alvo de críticas por parte então dos seus oponentes. Então eu falo isso porque eu nasci e me criei no meio pentecostal, então eu falo isso com conhecimento de causa. Nós no meio pentecostal somos doutrinados, somos ensinados a pensar assim, nós somos ensinados a pensar e a olhar para os adventistas como uma seita diabólica, satânica, que devemos evitar. E o canal, então, há alguns anos surgiu então com esse propósito de fazer o cruzamento dessas informações, levar os meus irmãos do próprio meio onde eu estou a pensarem um pouquinho fora da bolha, tá? Então, com esse propósito, o canal Diálogo Aberto surgiu aí diferente de outros canais que eu costumo dizer aqui no Diálogo Aberto, né? São pseudos apologistas, né, que tentam denegrir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? O canal não tem esse propósito. O meu canal Diálogo Aberto não tem esse propósito. Se fosse esse meu intuito, eu já estaria com mais de 1 milhão de inscritos, já teria tantas milhões de visualizações. Mas como o meu canal não se propõe a fazer isso, a denegrir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas fazer o cruzamento das informações, meu canal tem caminhado em passos lentos, tem um pouco de inscrito, mas eu tenho a certeza que esses poucos inscritos são pessoas que vão somar e vão fazer com que a verdade chegue a mais pessoas, tá certo? Então eu quero começar aqui com o professor, nós adentrarmos alguns pormenores aí. Aonde o senhor mora, onde congrega, desde quando se tornou adventista e por que se tornou adventista. Então, são as 3 perguntas aí encaixadas uma na outra para nós dar uma introdução a este assunto que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos. Amém. Já dá um bom pano para manga, né, irmão? Primeiramente, eu quero, né, lhe parabenizar pelo perfil
do seu trabalho, do seu canal, né, por essa disposição em dar voz e buscar as informações na fonte, porque o que eu tenho visto, infelizmente, em muitos canais por aí, publicações também, são pessoas reverberando, repetindo ideias que não correspondem aos fatos, né? Algumas são bem falaciosas mesmo, e ignorando, por exemplo, literatura oficial. Até deixei aqui perto de mim um livro que é bem conhecido pelos adventistas, né? Que é o livro Nisto Cremos. Essa é uma literatura oficial votada pela Igreja Mundial, em várias instâncias. Ele reúne aqui as crenças bíblicas dos adventistas. Então, se uma pessoa quer saber o que pensa, o que crê um adventista, o certo era consultar pelo menos a literatura oficial dessa igreja, né? Aqui na minha estante também, aqui desse lado aqui, atrás de mim, você está vendo aqui uma coleção, né? Que é o Comentário Bíblico Adventista. Um dos volumes, se eu não me engano, esse aqui que eu estou apontando, é o chamado Tratado de Teologia. Mais de 1000 páginas em que o assunto das doutrinas, das crenças bíblicas adventistas é tratado de forma assim aprofundada, exaustiva. Por isso, Cremos é praticamente um resumo daquilo lá, Tratado de Teologia. Então, eu recomendo aos amigos, aos irmãos que queiram conhecer, que façam isso, né? Quando eu contar aqui a minha história de conversão, teria que fazer isso bem resumidamente, porque vai longe, né? Eu fiz exatamente isso. Eu não era adventista, não nasci em lar adventista, não era nem criacionista. Eu fui evolucionista, marxista via teologia da libertação, católico dessa linha teológica. E para me tornar adventista foram 3 anos de um processo bastante intenso de pesquisa, de busca. Nesses 3 anos eu posso dizer que li muita coisa a respeito de várias religiões. Mas eu chego a esse ponto daqui a pouquinho. Você me perguntou onde eu vivo, onde congrego, né? Eu moro há 25 anos no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Tatuí, 100 e poucos mil habitantes. Vim para cá, eu sou de Santa Catarina, minha esposa também, nós somos catarinenses, mas viemos para cá porque eu fui chamado a trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, que é uma das 60 editoras adventistas espalhadas pelo mundo. No caso aqui, a editora do Brasil, né? Como o nome já diz. Nós temos outra na Argentina, que publica para os irmãos hispanos, e temos outras em vários países aí, são 60, né? Então, eu estou há 25 anos já trabalhando na CPB, como editor. Atualmente, eu sou responsável pela revista Vida e Saúde, e sou um dos editores da lição da Escola Sabatina dos Jovens. A Igreja Adventista tem materiais de estudo, guias de estudos bíblicos, para todas as faixas etárias, desde o bebezinho ali, né, que é o hall do berço, que a gente chama, tem uma lição própria ali para os pais fazerem em casa, depois tem ali os primários, juvenis, adolescentes, jovens e adultos. Então, durante toda a vida, um adventista terá estudado a Bíblia algumas vezes, se ele participar ativamente daquilo que a gente chama de escola sabatina, que é semelhante à escola dominical, né? Mas como nós temos nossos cultos, o culto principal da semana é no sábado, então nós temos a escola sabatina ali no sábado, e ela tem esse nome por causa disso. Bem, trabalho na CPB, já disse, né, há 25 anos, e a igreja que eu frequento aqui em Tatuí é a Igreja Adventista das Mangueiras. Se chama assim porque, obviamente, fica num local ali bem próximo à Praça das Mangueiras, perto da Câmara Municipal. Nós temos aqui em Tatuí umas 12, 13, 14 igrejas nessa cidade, e eu então estou ali nessa igreja frequentando com a minha família. Bem, resumidamente é isso. Quanto à minha conversão, irmão Jardel, e você fica à vontade, se quiser em algum momento interromper, fazer uma outra pergunta aí transversal também, fica bem à vontade. Se alguém no chat também quiser enviar alguma pergunta, né, estou atento aqui também. Eu cresci no lar católico, fui bastante ativo na igreja católica, inclusive passei um tempo no seminário, ali na cidade de Tubarão, porque eu tinha esse desejo de ser sacerdote, de servir a igreja de uma forma mais intensa, mas um padre, durante o tempo que eu fiquei lá, me deu um conselho bastante sábio. Ele disse assim, eu tinha só uns 15, 16 anos, ele me disse, olha, Michel, você é muito jovem ainda, eu aconselho você a voltar para casa, terminar o ensino médio, conhecer um pouco mais da vida, e se você ainda tiver o desejo, a vocação no seu coração, você pode voltar que nós vamos recebê-lo aqui. E não voltei mais, na verdade, né? Porque aí o tempo passou, no ensino médio eu conheci um jovem adventista, muito conhecedor da Bíblia. Me lembro que uma ocasião, eu estava conversando com um colega de classe, testemunha de Jeová, e eu queria provar para ele, biblicamente, que Jesus é Deus. Eu já cria nisso também, né?
Só que eu não tinha muitos argumentos bíblicos, não conhecia bem a Bíblia assim para poder usá-la na defesa dessa crença cristã fundamental. Jesus é Deus eterno, é Criador. Aí esse jovem adventista, o Vanderlei, se aproximou de nós e na conversa ali ele começou a usar a Bíblia. Eu achei aquilo interessante, eu pensei, olha que interessante. Duas coisas. Primeira, ele conhece muito bem de Bíblia. Segundo, ele é crente, mas está me defendendo aqui. Eu que sou um católico, isso me chamou a atenção, né? Depois, aquele jovem testemunho de Jeová se afastou da gente, ficamos ali conversando. Esse jovem adventista se tornou um grande amigo. Ele é uma pessoa muito, assim, agradável, muito amiga. E nós passamos a estudar a Bíblia juntos. Eu sempre com o pé atrás, com um certo grau de preconceito, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que aqueles estudos bíblicos, eles tinham consistência. Tanto é que eu fiz o seguinte desafio para o meu amigo: olha, só vou aceitar esses estudos bíblicos se for com a minha Bíblia Paulinas, oficial, católica, com imprimatura ali do Papa, né? Se não tivesse de acordo com a minha Bíblia, eu não faria mais nenhum estudo. E estava de acordo, obviamente, né? E aprendi coisas incríveis, assim, que eu nunca tinha imaginado. Por exemplo, com respeito à criação. Eu era um evolucionista teísta. Eu tentava conciliar Darwin e a Bíblia. Eu achava que os dias da criação não eram literais, eram eras, talvez milênios, né? Adão e Eva eram apenas uma metáfora, era uma alegoria, não eram personagens reais. Aprendi na Bíblia e também com um olhar na ciência verdadeira que, sim, a semana da criação é literal. Foram 6 dias literais de 24 horas. Quando estudei o hebraico a respeito disso, pude perceber que é bem assim mesmo, né? Yom, no hebraico, associado a um número, a um numeral ali, dia primeiro, dia segundo, ou primeiro dia, segundo dia, invariavelmente isso expressa um dia literal de 24 horas. E o próprio Jesus se referiu a Adão e Eva como personagens históricos, né? Os autores bíblicos inspirados se referiam a Adão e Eva como personagens reais, históricos. Então essa foi a primeira surpresa que eu tive. O criacionismo é a melhor resposta para a questão das origens, para as perguntas fundamentais: de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Aprender sobre a volta de Jesus foi algo maravilhoso. Eu era um líder católico, mas nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, literal, nas nuvens dos céus, com poder e glória. Como eu era da teologia da libertação, nós falávamos muito do aqui e agora, de implantar o reino de Deus na terra, por via política, pela justiça social. Eram as coisas que eu ensinava e nas quais eu cria. Então eu pude aprender na Bíblia que a solução definitiva para todos os problemas da humanidade será a volta de Jesus. E depois a nova terra, né? Isso foi maravilhoso. Saber que um dia o sofrimento terá fim, que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso foi muito bom demais saber disso, foi libertador, né? Aprender que essa é uma crença que não é exclusiva dos adventistas, embora alguns achem que seja, né? A questão da morte, né? Da mortalidade humana pós-pecado. Nós somos mortais, carecemos desesperadamente de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há vida. E nós não temos pelo menos biblicamente falando, e assim eu creio, né? Nós não temos um ente independente e imortal dentro de nós, chamado alma. Biblicamente falando, nós somos nefesh. No hebraico significa simplesmente pessoa, ou ser vivente, ser vivo, né? Tanto é que lá em Ezequiel 18:4 é dito que a alma que pecar, essa morrerá. Ainda que crêssemos que a alma é um fantasminha ou coisa parecida, teríamos que admitir que ela morre, porque Ezequiel diz isso, né? Deus diz isso por meio de Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. Mas como a alma é ser vivente, está tudo certo, é isso mesmo. As pessoas que pecarem morrerão. E como todos pecamos, diz Paulo, somos todos mortais. E precisamos de um dia, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, lá dos 50, versos 50 para frente, né? Um dia ser revestidos de imortalidade. Por quê? Porque não a temos. E revestidos de incorruptibilidade, porque fomos corruptos, né? Então, na volta de Cristo, Paulo deixa isso claro também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 até 17 ali. Na volta de Cristo seremos transformados e ganharemos então o nosso corpo imortal, glorioso, à semelhança do Cristo, né, de Cristo ressuscitado. Aprender isso foi maravilhoso, porque eu pude saber que um dia eu vou reencontrar pessoas queridas que morreram em Cristo. Elas vão ressuscitar ao soar a última trombeta, né, quando Cristo voltar, a primeira ressurreição, como ensina a Bíblia. Eu aprendi também sobre o sábado, e o sábado faz todo sentido no conceito de criacionismo, porque
Deus cria a vida na Terra em 6 dias e celebra isso no Shabat, né? Ele mesmo dá o exemplo disso lá em Gênesis 2, 1 a 3. O Criador pausa, ele descansa, digamos assim, né? Num tempo que não havia cansaço, portanto era uma pausa contemplativa, né? Para celebrar, para louvar. Os criadores celebram, o Criador convida a humanidade a celebrar com ele a criação. Tanto é que quando chegamos a Êxodo capítulo 20, ali traz os mandamentos nas tábuas sagradas, né, escritas pelo dedo de Deus, nós vemos que o 4º mandamento é dado, e o motivo para guardar o sábado é dado também ali, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes e tudo que neles há. E aí está o grande ponto, né, professor? A pedra no sapato de muitos, e eu tenho visto isso de perto, por congregar no meio pentecostal e ter sido doutrinado, ensinado a pensar de forma diferente dos adventistas, se tornou para muitos a pedra no sapato. Nós já vamos chegar nesse ponto do sábado, mas escutando aí as suas colocações a respeito de onde o senhor vem, onde o senhor mora, conheço a cidade onde o senhor é natural, Criciúma, né? Criciúma. Criciúma, tem um tio da minha esposa que mora lá, uma linda cidade. E o senhor falou aí um pouquinho a respeito, então, dos seus primeiros passos em busca do conhecimento de Deus, né, da palavra, como sendo alguém aí defensor do evolucionismo. Isso é um ponto importante. Algo que me chamou a atenção foi a respeito de que o senhor foi nas fontes primárias para pesquisar, né? Certo. Foi algo que eu também fiz quando eu comecei a ter contato com os ensinos adventistas, não pelo viés da corrente onde eu estava, mas assistindo a programação da Novo Tempo e tal, o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu íntimo, né? O que eu fiz, entrei em contato com um pastor distrital aqui da cidade, e eu e ele sentamos, pastor Fábio Martinelli, ao qual eu deixo um abraço caso ele estiver assistindo ou for assistir essa programação, um grande amigo, um grande homem de Deus. Sentamos por diversas vezes, foi na minha casa, conversamos, sentamos e trocamos várias informações no que diz respeito à palavra de Deus. E a partir daquele momento, então, iniciou-se ali uma nova etapa na minha vida, né? Iniciou-se uma nova batalha na minha vida, né? E o tempo se passou, os anos se passou, Deus começou a me fazer entender que Ele estava permitindo eu chegar ao conhecimento dessas questões que até então eu não sabia, né? A respeito de sábado, a respeito de imortalidade da alma, a respeito da lei de Deus sendo estando em pleno vigor, né, para todos. São coisas que começou a gerar dentro de mim aí uma metanoia, né, conforme diz a palavra de Deus. E a partir de então comecei a dedicar-me mais, cada vez mais. Essa questão que o senhor falou a respeito de ter visto um testemunho de Jeová com bons argumentos de Bíblia, foi algo que me chamou a atenção também nos adventistas, né? Sempre com uma postura educada, equilibrada, polida, ao se lidar com os pensamentos diferentes. E foi algo que me chamou a atenção, então, a estudar-me, a me preparar. Cada vez mais me dediquei, então, à questão do hebraico também, me dediquei à questão do grego, e aí a gente está, então, no processo aí de uma formação acadêmica aí para melhor servir o reino de Deus. Irmão Jardel, e você, então, naturalmente, que já percebe que conhecer as línguas bíblicas ajuda muito, né? Eu poderia citar vários exemplos, né? Por exemplo, um bem simples, né? Que é usado muito para tentar refutar a questão da mortalidade da alma, né? O ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Quando você estuda o grego, nem precisaria tanto, né? Mas você já percebe que a língua grega não tem ali as pontuações que nós temos no português, né? Então, a vírgula é colocada antes ou depois do hoje. Se eu disser assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. A ideia é uma, né?
Parece que o ladrão estaria com Jesus no paraíso naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, naquele dia. Agora, se eu coloco a vírgula após o hoje, o sentido é outro, né? Em verdade, te digo hoje, agora, estarás comigo no paraíso. E note que o contexto permite que a gente entenda que a pontuação correta seria essa. Por quê? Porque o ladrão mesmo tinha a compreensão teológica correta quando disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Veja que o ladrão tinha uma compreensão correta, porque ele pede... Uma compreensão escatológica a respeito do Messias, né? Exatamente, né? E o próprio Jesus, se dissesse que naquele momento o ladrão estaria com ele no paraíso, estaria mentindo, porque ele mesmo não tinha ido ao paraíso ainda até domingo, né? Porque quando Maria Madalena tenta abraçá-lo, interpelá-lo, né? Jesus diz assim para ela, na manhã da ressurreição: não me segures, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai, né? Mas vai e conta para os meus filhos que eu estou ressuscitado, né? Que eu estou vivo. Então, Jesus não havia ido ainda para o paraíso 3 dias depois da morte na cruz. Então, não faria sentido se ele tivesse dito que naquele dia o ladrão estaria na cruz, estaria no paraíso com ele. Então, compreender um pouco de línguas originais, grego e hebraico, também é uma ferramenta muito boa para quem quer se aprofundar na palavra de Deus. Agora, irmão Jardel, a questão das pesquisas foi assim... foi a primeira igreja crente, digamos assim, né? Como católico, para mim todos eram crentes, né? A gente chamava assim, né? A primeira igreja crente com quem eu tinha contato assim, um pouco mais aprofundado acabou sendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio daquele amigo, aquele colega de curso de Química lá no ensino médio. Eu pensei assim, eu preciso conhecer outras então, né? Porque quem disse que essa aqui está de acordo com a Bíblia, ou mais de acordo com a Bíblia? E eu não fui aos cultos, porque isso é muito relativo, muito subjetivo, né? Eu poderia ir a um culto animado, quem sabe de uma igreja batista, renovada, uma igreja mormon, que tem um acolhimento ali para os jovens bem interessante. Isso poderia me envolver de maneira subjetiva. Eu não queria isso. Eu queria conhecer as doutrinas, a crença, e compará-las com a Bíblia. E foi o que eu me propus fazer. Passei ali 3 anos estudando literatura de Testemunho de Jeová, literatura dos presbiterianos, calvinistas, de tudo que eu pude, né, que me chegava à mão, que eu podia encontrar em bibliotecas. Naquele tempo não tinha ainda o Google, né, não tinha internet ainda, mas... Um autêntico pesquisador. Exato. Inclusive, Jardel, você falou aí de livros apologéticos, eu li muita coisa de literatura contra a Igreja Adventista. Aqueles livros do Martin, né, que na verdade ele não coloca a Igreja Adventista como seita, né, ele apresenta outras igrejas. Estudando melhor nos anos 50 a Igreja Adventista, ele percebeu que não era uma seita, na verdade. Mas estudei vários, tem aqui na minha estante, inclusive, alguns que eu guardei, né, de apologia evangélicos, porque eu queria saber onde eu estava pisando. E sabe uma coisa? Quanto mais eu lia esses livros ditos apologéticos, mais eu me convencia de que a Igreja Adventista é uma igreja bíblica. Ela está de acordo com a palavra de Deus e tem uma teologia sólida. Depois de 3 anos, então, eu tomei a minha decisão assim, com bastante convicção do que eu estava fazendo. Fui batizado nas águas em 1991, na Igreja Central, Adventista Central de Criciúma, lá a cidade que você conhece. Maravilha, professor. Voltando ali àquele ponto onde eu estava falando a respeito de o senhor se preparar para criar uma conexão de diálogo, né, com outras pessoas, e eu não posso deixar de falar aqui nessa ocasião desse livro aqui, ó. Esse livro tem sido o motivo de muito incômodo para muita gente, para muitos pastores, e eu vou fazer em uma ocasião especial, uma live especial sobre isso. Em uma conversa certa vez com o pastor Paulo Sérgio Batista, conversamos por muito tempo no WhatsApp, até que ele me bloqueou, sobre algumas questões bastante delicadas, e ele sempre me citava esse livro, né, que ele achava um absurdo, onde se viu uma igreja querer doutrinar outros irmãos, doutrinar outras igrejas, enfim. Então ele sempre olhava com esse viés pejorativo, onde se viu e tal, e é onde eu comecei a utilizar os próprios argumentos que se utilizam no meio pentecostal. Eu disse: engraçado, pastor, o senhor fala do livro Estudando Juntos como se fosse algo
diabólico e tal, mas pega as literaturas, pega o seu próprio livro, né, o próprio livro do Paulo Sérgio Batista. O que ele está tentando fazer ali entre linhas? Convencer os adventistas que estão errados. Então, é uma postura assim totalmente, como é que eu vou dizer assim, ridícula, né? Para as pessoas querem criar uma cortina de fumaça, mas na verdade eles sabem que quando eles forem estudar de uma forma sincera, de uma forma transparente, a verdade vai incomodar, né? Conforme diz ali Paulo escrevendo a Timóteo, né? A verdade vai criar comichões nos ouvidos, né? E aí é que está o grande ponto, né? Esse livro aqui, o senhor pode falar um pouquinho mais depois a respeito do seu material também que o senhor escreveu, né? Inclusive, o título dessa live é Nos Bastidores do Adventismo. Depois o senhor pode estar falando um pouquinho mais. Mas a respeito desse livro aqui, professor, por que tem sido o incômodo para muitos irmãos aí, muitos supostos apologistas aí? Vamos lá. Primeiramente, foi muito criativo esse título, né, dos Bastidores do Adventismo, porque realmente eu tenho um livro sobre mídia. Como jornalista cristão e pastor, eu fiz uma análise, né, dos meios de comunicação e dos perigos envolvidos em filmes, séries, videogames, etc. Né? Então, o livro é Nos Bastidores da Mídia, pela Casa Publicadora Brasileira. Então, ficou interessante o nome da live aqui também ser Nos Bastidores do Adventismo. Mas, apesar desse nome parecer assim, algo meio que está lá atrás, escondido nas cortinas, aqui eu estou de peito aberto, né? E tranquilo para falar o que você quiser me perguntar. Não há nada que se esconder, né? Eu tenho aqui uma edição mais recente desse mesmo livro, Estudando Juntos. O autor é uma pessoa que eu admiro demais, um evangelista mundial da igreja, o pastor Mark Finley. Pra você ter uma ideia, o pastor Mark Finley foi o primeiro pregador a pregar, fazer uma série de evangelismo na Rússia, logo após a queda da chamada cortina de ferro, né, do comunismo lá na Rússia. E, assim, auditório lotado, pessoas sedentas pela palavra, e ele estava lá pregando para aquelas pessoas. O pastor Mark Finley é uma pessoa muito estudiosa, muito preparado, e eu assim, admiro muito assim, a pregação dele, porque justamente ele apresenta teologia sólida nos sermões dele. Não é aquele tipo de sermão emocionalista, né, meramente, mas é uma pregação sólida, bastante embasada na Bíblia, e ele sempre estuda. Oi? Cristocêntrica. Exatamente, né? Aliás, foi bom você mencionar isso, porque como as pessoas perguntam muito pra gente assim, e o sábado? E a alimentação, isso, aquilo? A gente acaba tendo que responder o que nos perguntam, mas dá a impressão de que nós adventistas não valorizamos a graça, a salvação pelos méritos de Cristo. Pelo contrário, né? Se você ler o Nisto Cremos sobre salvação, o tópico sobre salvação, você perceberá que, como qualquer protestante, qualquer evangélico, nós cremos na graça de Cristo. Nós cremos que somos salvos unicamente pela graça e que a obediência aos mandamentos de Deus é uma consequência da salvação, não é a causa dela. Na verdade, é uma resposta de amor, porque Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, voltando um pouquinho nesse ponto, depois eu volto aqui para o livro, né? Eu não entendo essa onda antinomista, né, que tomou conta de algumas igrejas, parece que tem uma raiva da lei de Deus. Notem, o mesmo Deus que criou a lei moral também criou as leis da física, as leis da biologia, que são uma bênção, porque nesse momento aqui estamos sentados numa cadeira, não saímos flutuando pelo espaço porque existe a gravidade, né? Só para citar um exemplo, todas as leis que o Criador estabeleceu são para nossa segurança, para o nosso bem. Então, os 10 mandamentos são uma coleção de leis que eu poderia colocar assim, semelhantes às leis da física, às leis da biologia, as constantes universais, que existem para o nosso bem. Então, os 10 mandamentos são uma proteção moral para a humanidade. E eu acho assim, bastante estranho que haja pessoas que se rebelam contra os mandamentos de Deus, sendo que eles são criação de Deus. E tudo que Deus faz... Chamando, inclusive, a lei de desgraça, né? Recentemente aí, né? Então, é coisa triste de se ver, né? É uma aberração isso, né? A lei que Paulo chama de santa, justa e boa, né? Vem alguém aí, um influenciador, e chama de uma desgraça. Isso é lamentável para dizer o mínimo, né? Mas voltando aqui ao livro, então que fique claro, nós somos salvos pela graça. Nenhum adventista jamais vai dizer que somos salvos por guardar o sábado, ou por não, para honrar pai e mãe, por não
levantar falso testemunho, os salvos é que fazem isso, né? Porque já foram salvos. Então, por favor, que fique bem claro isso, né? Somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo. O pastor Mark Finley, para pregar na Rússia, ele estudou muito sobre a cultura, né, sobre o comunismo, sobre a igreja ortodoxa russa, porque muita gente que estaria no auditório dele para ouvir falar das verdades bíblicas vinha desse contexto, do comunismo, do ateísmo ou da igreja ortodoxa russa. Eu tenho um outro livro aqui, irmão Jardel, que eu aprecio muito, não tem nada a ver com a questão da religião, né, mas a ideia, sim, é esse aqui, ó, Universo ao Lado, de James Sire, que é um autor cristão e propõe que para você dialogar com as pessoas, você precisa conhecer a cosmovisão delas. Então, a comparação que ele faz é isso aqui. Cada pessoa, cada ser humano é como se fosse um universo. Então, ao seu lado, no ponto de ônibus, no avião, na fila de banco, em qualquer lugar, há um universo ali com ideias, com sentimentos, com memórias, enfim, cada pessoa é um universo. E a proposta do autor aqui, que é um autor cristão, ele inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês a biografia dele, ele não é adventista, nada disso, né? O James Sire é editor sênior da InterVarsity Press e palestrante muito requisitado em colégios e universidades dos Estados Unidos. Ele é autor também dos livros, tem uma série de livros, não vale nem a pena citar porque é muita coisa, né? É um autor cristão, enfim, resumindo, né? A proposta dele não é tão diferente daquela que o pastor Mark Finley faz aqui no livro Estudando Juntos. A proposta aqui desse livro é para que os adventistas, ou quaisquer outras pessoas que queiram ler, conheçam o pensamento de um batista, de um mormon, de uma testemunha de Jeová, de um ateu, de um cristão ortodoxo, se fosse o caso na Rússia, né? Para quê? Para que possa haver um diálogo mais proveitoso. Para que a gente não fale bobagens quando for conversar, dialogar com alguém de uma outra religião. E qual o objetivo? Note, a Comissão Evangélica diz assim: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. Vão e preguem a toda criatura. Eu entendo que batistas são criatura de Deus. Eu entendo que presbiterianos, que anglicanos, que pentecostais são filhos de Deus e criaturas de Deus. Então a proposta é que você não negligencie nenhum grupo, ninguém. E fico feliz, eu confesso a você, irmão Jardel, fico feliz quando batem à minha porta. Quantas vezes eu recebi em minha casa aqui testemunhas de Jeová para conversar. E eu convido para entrar. Vamos conversar sim. Tenho coisas para partilhar com vocês, quando eles estão dispostos a ouvir, né? Então, por que privar, por que cercear o diálogo? Mas para haver diálogo tem que haver conhecimento. Então, só para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui rapidamente um sumário que está, né? Os temas que o pastor Mark Finley aborda, porque muita gente fala do livro, mas eu acho que nunca pegou na mão, né? Para ver qual é a natureza dele. Ele começa a falar da Bíblia e apresenta argumentos. Quando pega um texto isolado, né? Exatamente, né? Olha só a sequência de temas: a Bíblia, fatos sobre a Bíblia, Deus, um ser de amor, a origem do pecado, profecias messiânicas, a divindade de Cristo. Tem gente nos acusando aí de que nós não cremos que Jesus é Deus, porque nós dizemos que ele é Miguel. Nada a ver isso, né? Muito pelo contrário, nós cremos na eternidade de Cristo, na sua plena divindade como membro da Trindade Santa, né? Então aqui, ó, a divindade de Cristo, a salvação, confissão e o perdão, revelando o futuro da Europa, aí uma profecia, Daniel 2, que é bem interessante, né? A segunda vinda de Cristo, e assim vai. O juízo, a lei de Deus, a guarda do sábado, fé, saúde, estado dos mortos, milênio, o céu, a igreja verdadeira, o dom de profecia, o batismo, normas cristãs, o Espírito Santo, são os temas bíblicos contidos nesse manual. Depois, tem uma seção que é chamada de cristianismo prático. Olha que interessante. Descobrindo a verdade, os elementos da oração e como obter respostas, ensinar as pessoas a orar. Quantas pessoas que estão por aí não sabem nem conversar com Deus, né? Como posso me tornar cristão? Como lidar com as tentações? Ajudando os abatidos, enfrentando o medo, lidando com a solidão, vencendo a depressão. Perceba que é um manual prático para você ir conforme a ordem de Cristo, né? E pregar a toda criatura, mas há criaturas bem diferentes. Algumas estão deprimidas, algumas estão com medo, com solidão, algumas têm crenças, outras não têm. Como que eu posso lidar com todo esse mosaico, né, de seres humanos? E por aí vai, ó. Depois tem a seção 3,
compreendendo igrejas e outros grupos religiosos, batistas, igrejas da Bíblia não denominacionais, budistas, católicos, cientistas cristãos, igrejas de Cristo, episcopais, hindus, não é só cristianismo, né? Como conversar com um hindu? Por onde começar uma conversa com ele? Islamismo. Como conversar com um muçulmano? Né? De que ponto você vai partir, já que ele não crê na Bíblia? É muito fácil você dialogar com cristãos, mas e agora, quando nós estamos lidando com não cristãos? Judeus, luteranos, metodistas, mormons, nazarenos, pentecostais, presbiterianos, secularistas, inclusive, veja só, secularistas, né? Ex-adventistas. Como conversar com irmãos que se afastaram da igreja, Universal do Reino de Deus, Nova Era, e por aí vai. Que nossos irmãos leiam, saibam do que se trata, né? E eu comparo com o universo ao lado. Nós precisamos conhecer aquilo que vamos encontrar, né? Para quê? Para pregar o evangelho? Também, né? Eu quero compartilhar com os outros. Irmão Jardel, uma das coisas que mais me dão prazer como cristão convertido é compartilhar o que eu aprendi na palavra de Deus. Como eu poderia guardar para mim a crença que eu aprendi lá 30 anos atrás, de que Jesus voltará em glória e majestade? Eu não posso me calar com respeito a isso. Como eu vou guardar para mim a bênção? Vou dar aqui um exemplo de novo no sábado, que geralmente é o ponto de controvérsia. Como eu vou guardar para mim algo que eu descobri que me fez tão bem, que abençoa tão grandemente a minha família, que é um ponto de saúde, inclusive, porque está provado pelo ciclo cicaceptano que os seres humanos foram criados para respeitar um ciclo de 7 dias. Isso é científico, né? Como que eu vou me calar e não compartilhar essa bênção? Agora, se as pessoas vão aceitar ou não, isso não me compete, né? É um trabalho do Espírito Santo e delas mesmas, se vão acolher ou não aquilo que está sendo partilhado. Mas eu preciso conhecer o meu auditório. Eu preciso conhecer as várias cosmovisões, tanto quanto possível, para que eu possa ser bem sucedido nessa partilha, esse compartilhamento de bênçãos, de informações e de verdades que me fizeram bem, que me abençoaram, que eu quero que as pessoas também tenham o privilégio de conhecer. Me permita só mais uma citação aqui, irmão Jardel, só um detalhe. Há 2 sábados eu preguei em minha igreja, está no meu canal, inclusive, esse sermão, com o título Somos da Seita de Cristo, né? Somos da Seita de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi acusado de pertencer a uma seita no tempo dele também, né? Então eu fiz foi uma brincadeira, na verdade, com essa onda aí de acusações que nos fizeram, né? Mas o sermão está lá, a reflexão está lá no meu canal. E um dos textos que eu citei, para refutar uma acusação infundada que fazem contra nós, a de que só nós seríamos salvos, os adventistas pensam que só eles serão salvos. Nada mais falso, né? Eu citei aqui um trecho do livro Questões sobre Doutrina, é um livro oficial da igreja também, da CPB. Citei um trecho do livro Declarações da Igreja, que reúne documentos votados oficiais da Igreja Adventista, e citei o Nisto Cremos. Só para você ter uma ideia aqui, irmão Jardel, no livro Questões sobre Doutrina, na página 162, está escrito o seguinte, ó: não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somente os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a Terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs, que são testemunhas verdadeiras do Deus vivo. Aí no livro Declarações da Igreja, página 152, eu leio o seguinte: reconhecemos aquelas agências, igrejas evangélicas ou católicas, que exaltam a Cristo diante das pessoas como parte do plano divino para a evangelização do mundo. E temos em alta estima homens e mulheres cristãos de outras denominações que estão empenhados em ganhar almas para Cristo. Se a mudança, agora presta bem atenção nesse trecho aqui, ó. Se a mudança de convicção levar um membro da igreja adventista a não se sentir mais em harmonia com a fé e a prática adventistas, reconhecemos não somente seu direito, mas também sua responsabilidade de mudar, sem opróbrio, sua filiação religiosa, conforme suas crenças. Esperamos que outros organismos religiosos atuem da mesma forma, no mesmo espírito de liberdade religiosa. Então, se um adventista não crê mais nas doutrinas adventistas e se sentir, quiser abandonar a igreja, não haverá nenhum opróbrio, não vai ser tratado como um leproso, né, de forma alguma. A pessoa tem liberdade de escolher o seu caminho. Assim também esperamos que façam com relação a nós, né? Se alguém de uma outra igreja quiser
por meio do estudo, pertencer à igreja adventista, que ele possa ter liberdade religiosa, de convicção pessoal, né, para tomar suas decisões. E, finalmente, aqui no Nisto Cremos, página 204, eu leio assim: a Igreja Universal, no caso aqui a Igreja total de Deus, né, não especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus, obviamente, a Igreja Universal é composta por todos os que acreditam verdadeiramente em Cristo. Deus tem filhos em todas as igrejas. Então, queridos irmãos, amigos que estão acompanhando essa live e depois a gravação, se você ouvir alguém dizer que adventistas são exclusivistas, que acham que só eles serão salvos, por favor, ajude a desfazer essa falácia, essa inverdade, essa mentira, na verdade, né? Porque a nossa literatura oficial diz o contrário disso. Nós respeitamos todas as igrejas e cremos que Deus tem filhos sinceros em todas elas e até fora delas. Maravilha, professor. Eu estava aqui com um pensamento na mente, ouvindo o senhor falar todas as colocações aí, e eu quero citar aqui rapidamente um pensamento de Hermann Hesse. Ele diz assim: ler um livro é para o bom leitor conhecer a pessoa e o modo de pensar de alguém que ele é estranho. É procurar compreendê-lo e, sempre que possível, fazer dele um amigo. Então, o interessante de conhecermos o pensamento do outro é para justamente criarmos essa ponte, esse vínculo, e no decorrer da conversa, obviamente, nós vamos ali apresentar uma forma de pensar diferente. Tem um médico aqui na minha cidade que ele é natural do Islã, e certa ocasião no corredor do hospital eu cumprimentei ele com a saudação tradicional deles, Salam Aleikum. Ele me olhou de uma forma diferente, porque ele ficou surpreso, né? E a gente criou-se ali então abriu-se ali uma oportunidade para nós dialogar e tal. Então é importante, né, nós criarmos esse vínculo com as pessoas, para assim nós criarmos bons diálogos, etc e tal. O professor... Bom, só um detalhe mais. Se todas as igrejas tivessem literatura honesta como esta aqui, né, não haveria, por exemplo, acusações que foram feitas contra nós de que os adventistas creem que a salvação é pelas obras. Puxa, é totalmente falso, né? Os adventistas creem que Jesus é um ser criado, porque para eles Miguel, né, é um dos títulos de Jesus. É só estudar a fundo esse assunto, você terá algumas surpresas. Não somos só nós, né? Eu tenho, por exemplo, documentos e artigos acadêmicos luteranos e de outras igrejas. Na verdade, professor, eu tenho me debruçado também sobre essa questão aí, somente a partir da literatura judaica, hebraica, antiga. Sim. E isso aí já está... É só pensar um pouquinho fora da bolha, né? Se olharmos para as literaturas antigas, por exemplo, vai aparecer ali a figura de Metatron. Essa figura, ele é considerado em pé de igualdade com Adonai em diversas literaturas judaicas, né? E em outras ocasiões Metatron é o mesmo Michael, né? Então há diversas menções dentro da literatura judaica antiga abordando, né, este ser em pé de igualdade com o Eterno. O próprio nome de agora, Michael é aquele que é como Deus, né? Então, se um anjo, e esse aí seria uma blasfêmia, na verdade, igualar a Deus, né? Mas Jesus, assim como Jesus no Antigo Testamento é o anjo do Senhor, e em várias teofanias do Antigo Testamento ele aparece como anjo do Senhor, mas é o próprio Deus. Quando luta com Jacó, foi o anjo ou foi Deus? O texto diz que foi o anjo e foi Deus. Quem aparece para Moisés na sarça ardente? Foi um anjo ou foi Deus? O texto diz que foi um anjo do Senhor, mas também diz que é o próprio Eu Sou. Quem aparece para os pais de Sansão, para Manoá e sua esposa? É dito que foi um anjo, mas depois eles mesmos dizem, nós vimos a Deus. Então, antes de Jesus encarnar, ele já aparecia, né, as teofanias, ele já aparecia sob a forma de um anjo ali, como mensageiro. E depois, ele é identificado como o arcanjo Miguel, não que ele seja um mero anjo, né, mas é um dos títulos dele como aquele que vem para revelar, aquele que vem para
guerrear contra Satanás, né? Então esse é o Miguel. Bem, se as pessoas tivessem uma literatura honesta com respeito aos adventistas, jamais diriam que eles são pessoas que creem que Jesus foi um Deus, um semideus, um Deus criado em algum momento. Nós não cremos assim de forma alguma. Inclusive a nossa estimada autora, né, Ellen White, afirma isso em vários de seus livros, que Jesus não tem vida derivada, emprestada, ele tem vida em si mesmo, né? Se eles tivessem uma literatura honesta, como essa aqui, que o pastor Mark Finney escreveu, não diriam, por exemplo, que nós cremos que Satanás espia pecados, porque cremos que bode Azazel é Satanás. Você tem estudado a literatura hebraica e deve também já ter passado por isso e percebeu que na literatura hebraica, Azazel é o nome de um demônio, na verdade. Então, a blasfêmia... eu até tenho um debate aqui no meu canal, eu debati com um professor, pastor da Assembleia, a respeito dessa questão aí de bode Azazel. Se os irmãos procurarem, os irmãos vão ver aqui que foi um excelente debate, aonde nesse debate ali, o pastor da Assembleia usou o texto de Isaías 53, na compreensão evangélica, né, pentecostal. O bode para Azazel representa a figura de Cristo no sentido de ir ao deserto, né, levar o pecado ao deserto e tal. Aí eu perguntei para o pastor, né, como pode representar Cristo, sendo que o contexto de Isaías 53 mostra que ali o profeta Isaías está falando de que o cordeiro seria morto. Exatamente. Seria sacrificado. Ali fiz uma pergunta para ele, ele ficou sem chão e ele disse que não, que o texto não refere como que Cristo seria morto e tal. Se os irmãos procurarem esse debate, os irmãos vão ver que eu não estou falando algo da minha cabeça. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o bode que tinha derramado, ele era sacrificado antes de o bode Azazel ser enviado para o deserto, sem ser derramado seu sangue. Então, que falta faz, né, um estudo mais profundo do ritual do santuário, inclusive, professor, com Hebreus, né, com o livro de Hebreus. É muito importante conhecer isso aí para não falar essas... na verdade, a grande blasfêmia é dizer que Azazel seria Jesus, né? Isso é complicado. Exatamente. O meu professor de hebraico, ele é da Assembleia e ele crê em vários aspectos como os adventistas. Por exemplo, ele crê na vigência do sábado também. Essa questão de Azazel, a gente estudando e vendo em literaturas antigas judaicas, inclusive ele me levou a compreender a questão que muitos utilizam, fazem a separação de Azazel, fazem uma separação, né? Az e El, né? Sendo que nenhuma fonte antiga, ele citou as fontes dos Targumins, nenhuma faz essa separação, né? Eles tratavam como um nome próprio, né? Então, muito interessante. E ele também, esse professor da Assembleia, também não vê Azazel como uma representação de Cristo. Eu vou indicar aqui para os amigos, né, o site Sefaria, com S, Sefaria, que ele traz ali, né, a Bíblia hebraica, e quando você clica, você consegue ter acesso a comentários, ao Talmud, ao Midrash, vários comentários hebraicos, né, de origem judaica ali, e você pode fazer um estudo, por exemplo, da palavra Azazel, na sua primeira ocorrência, né, que está lá em Levítico 16, e você vai encontrar uma série de comentaristas judeus associando Azazel com um demônio. Então, na verdade, estudar é uma benção, né? Quando as pessoas estudam a fundo, quando elas vão ali aos textos e no seu devido contexto, isso abre o entendimento e nos apresenta, assim, um Deus maravilhoso, um Jesus incrível e uma harmonia entre os textos, né? Eu recomendo, estudem. Eu tenho feito isso já há 30 anos, já li a Bíblia várias vezes, e quanto mais eu leio, mais eu fico maravilhado. Maravilha. Eu fui rapidamente aqui, eu coloquei o Senhor sozinho na tela antes aqui, fui rapidamente na minha estante pegar um livro aqui, que é do professor Tiago Santana. Ele trabalha, então, a questão da natureza e obra do anjo de Yahvé na Bíblia hebraica. Então ele mostra, né, que esse anjo ali em Zacarias 3 é o próprio Mashiach, né? Então é muito interessante, ele apresenta as fontes. Os irmãos que estão assistindo aí, é uma obra acadêmica excelente, com fontes, e ele trabalha alguns pormenores dentro dos textos hebraicos, fantástico.
Muito bom. Que não, Já que você que está não, apresentando fontes também, irmão Jardel, me permita apresentar mais uma aqui, que outra acusação que nos fazem, né, injusta, é de que os adventistas não creem na expiação completa de Cristo na cruz. Na verdade, quem fala isso tem uma visão muito limitada do que é a expiação, do que é o plano da redenção, né? Nós cremos, sim, que no que diz respeito ao pecador, na cruz, o sacrifício de Cristo foi completo. Ele morreu pelos nossos pecados e nos redimiu. Mas quando você estuda o ritual do santuário, de novo, né, ali no Antigo Testamento, você entende, e lá eram figuras e sombras, era uma tipologia da realidade celestial em Cristo. Leia, por favor, Levítico 16, Êxodo, em associação com Hebreus. Você vai perceber as pontes que o apóstolo Paulo faz ali entre o ritual antigo do Velho Testamento, que era o sangue dos animais, com a nova aliança. O sangue da nova aliança é o sangue de Cristo, né? Bem, no ritual do santuário, quando o pecador levava o seu cordeirinho para ser sacrificado em seu lugar ali, o sangue era derramado, né, ele era degolado, o animal, e o pecador voltava perdoado para casa, estava tranquilo. Agora, a obra do sacerdote continuava. Ele coletava esse sangue numa vasilha ali, num vaso sagrado, levava para dentro do santuário e aspergia aquele sangue lá no santuário, contaminando o santuário, simbolicamente representando que o pecado do pecador passava via cordeiro para o santuário. E era por isso que anualmente era preciso fazer a purificação do santuário no Yom Kippur, né, que era o dia da expiação. Portanto, na cruz, Jesus fez o que o cordeiro tinha que fazer pelo pecador, o perdoou completamente. Mas depois disso, e note que eu estou dizendo que foi incompleto. Agora vem os desdobramentos da expiação. Jesus, quando diz para Maria Madalena, de novo, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Era o sacerdote indo para o santuário celestial, e se você não sabe que existe um santuário celestial, leia o livro de Hebreus, está claríssimo ali. Ele sobe para o santuário, ele apresenta o seu sangue, digamos assim, né? O que ele fez na cruz, ele é aceito, obviamente, pelo Pai, e então ele volta aqui à Terra e passa mais alguns dias com os discípulos, orientando e tudo mais, né? A obra de Cristo no santuário celestial, ela é, assim, algo muito mais amplo no que diz respeito à expiação. E não somos só nós que cremos assim. Deixa eu só citar aqui duas fontes, tá? Eu vou citar aqui um livro, não é conhecido no Brasil, creio que nem foi traduzido ainda, é o Rethinking the Atonement, ou seja, repensando a expiação, o juízo, né? É de David Moffatt. David Moffatt é um escritor, né, um acadêmico, evangélico, não é adventista, e o prefácio desse livro foi escrito por ninguém menos do que N.T. Wright. O Wright é bispo anglicano, um dos maiores especialistas em Novo Testamento da atualidade. E nesse livro aqui, do David Moffatt, ele apresenta basicamente duas coisas. É um livro muito interessante. E veja, é algo que os adventistas já vêm defendendo há mais de 100 anos, tá? Agora tem alguns acadêmicos evangélicos, protestantes, percebendo que tinham razão, na verdade, na exposição do que fazem ali da questão da expiação, né? Ponto 1. A morte de Cristo não apenas liberta o povo de Deus das garras do pecado, mas também inaugura a nova aliança. Então veja que já estão percebendo que o conceito de expiação é mais amplo, né? Ponto 2. A ascensão de Jesus ao céu possibilita sua contínua obra de intercessão como sumo sacerdote no santuário celestial. Portanto, hoje Jesus aplica aos pecadores arrependidos os méritos de seu sangue conquistados na cruz. E a outra fonte é um artigo que eu li recentemente numa revista acadêmica teológica, né, TGC. O título é Depois do Calvário, estou traduzindo aqui, né? Como o dia da expiação, ou o dia do juízo, ajuda a entender melhor a oferta celestial de Jesus. Olha que interessante. E tem um trecho aqui, irmão Jardel, que diz assim, ó, nesse artigo, né? Quem quiser procurar, After Calvary, de Bob com dois B's e Y, Bob Jamieson, tá? Escreve assim, Bob com dois B's, Y, Jamieson. Artigo muito interessante, não é adventista, repito, né? E ele diz o seguinte, olha só, muitos cristãos entenderam que Hebreus localiza a oferta de Jesus exclusivamente na cruz, mas uma compreensão mais profunda de Levítico 16 também pode nos ajudar a compreender melhor o livro de Hebreus. Isso de forma alguma minimiza ou diminui a cruz,
uma vez que foi na cruz que Jesus deu sua vida pela nossa, derrotou a morte, suportou a maldição da antiga aliança e inaugurou a nova aliança. Ao apresentar-se vivo a Deus no céu, Cristo apresentou ao Pai o que sua morte na terra realizou. No céu, Cristo ofereceu a Deus o que conquistou na cruz. Irmão, essa é exatamente a nossa compreensão. Será que nós vamos, então, agora chamar esses protestantes que estão acordando para essa realidade de seita também por causa disso? Não, obviamente, né? É uma compreensão mais profunda, mais ampla da questão da expiação. Eu compartilhei aqui na tela com os irmãos, ouvindo o professor falar aí. Esse rabino aqui, ele é um rabino judeu, ele é o rabino Yosef Baruch. Os irmãos podem buscar aqui nesse canal. Ele trabalha essas questões sobre a corte celestial. São questões que a Igreja Adventista ensina a respeito de um santuário celestial, de um juízo investigativo. Os irmãos assistam esse material aqui. Ele trabalha, então, dentro das perspectivas judaicas antigas, a partir, então, dos textos bíblicos. Ele cita os textos bíblicos. Ele cita, então, a respeito da obra do Mashiach. É fantástico. É fantástico. Os irmãos podem assistir. Então, aquilo que a IASD ensina não é algo novo, né? É algo já muito antigo. Nem exclusivo, né? E também tem o rabino Tzadok. O rabino Tzadok, ele tem no canal dele, ele é do judaísmo nazareno. Ele tem dois estudos onde ele trabalha sobre o Mashiach e o ministério de Azazel. Então ali ele trabalha as fontes judaicas antigas e mostra, né, qual é a função de Azazel dentro, né, do Yom Kippur. É fantástico, é fantástico. Então esses irmãos que fazem essas acusações, né, de que os adventistas fazem de Satanás o corredentor, na verdade aqueles que defendem que Azazel é Cristo é que estão fazendo de Satanás o corredentor. Isso é muito sério, meus queridos. É muito sério. Tá? Porque todas as fontes antigas, majoritariamente, todas as fontes antigas vão tratar este ser como um ser maligno. Aí como que hoje as pessoas vão associar o segundo bode como a Cristo? Então não faz sentido algum. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Professor, nós estamos se encaminhando para o final, então, da nossa live, que está uma bênção. Rapidamente, para nós finalizarmos, e depois eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos o seu canal no YouTube. Muitos estão saindo do meio evangélico e indo para a IASD, né? Ou conhecendo suas doutrinas e mudando o seu pensamento que aprenderam. No meu caso, né? Eu mudei a minha forma de pensar no que diz respeito à Igreja Adventista do Sétimo Dia, naquilo que eu fui doutrinado, ensinado, etc. Né? Então hoje eu tenho uma visão diferente dos Adventistas do Sétimo Dia, mesmo não congregando lá, mas eu jamais me levantarei contra aquilo que a IASD ensina, né? Obviamente, por se tratar de uma igreja onde tem pessoas, e onde tem pessoas tem problemas, então não é uma igreja perfeita, obviamente. E por outro lado, professor, muitos estão saindo da IASD, né? E se voltando contra os seus ensinos e tal. Então, a gente vê aí muitos se dizendo ex-adventista e dizendo e falando nas redes sociais que vão mostrar agora a verdade, porque a Igreja Adventista está escondendo, ela se esconde atrás de Ellen Goldwyn. Inclusive eu tenho feito aqui no meu canal uma série de entrevistas com o professor Marcos tratando essas questões, né? De Ellen Goldwyn, se Ellen Goldwyn plagiou, etc. Os irmãos podem acompanhar aqui no canal. E nós vamos voltar com outros temas relacionados a isso, tá? Então, quais os fatores positivos e negativos desse movimento aí, professor? Para nós então finalizar aí. Eu acho que positivo é como a filosofia do seu canal, é a liberdade, né? Você poder exercer as suas convicções livre,
Graças a Deus ainda vivemos num país que tem liberdade religiosa, né? Não sabemos por quanto tempo mais, mas ainda temos. Então as pessoas podem decidir o caminho que querem seguir. O problema é quando as pessoas querem buscar um tipo de caminho que se adequa às suas preferências, né? Se eu fosse pelas minhas preferências, talvez eu nem estivesse onde estou hoje, né? Se fosse pelo tipo de culto, pelas amizades, pelas conveniências, enfim. Ser adventista, depois você vai alinhando a sua vida com a vontade de Deus e vai ficando tudo mais tranquilo, digamos assim. Mas, de início, não é fácil você guardar o sábado. Eu admito, eu nem sempre fui pastor, eu já trabalhei como jornalista, já fui bolsista na Universidade Federal, tive uma fase desempregado, e tem gente que fala que é legalismo guardar o sábado, eu digo o contrário, é o mandamento da fé, porque se você mata ou rouba, você pode ser preso, né? E outros mandamentos têm, assim, algumas implicações mais diretas. Mas quem se importa se você não guarda o sábado? Você vai ser preso por isso? Você vai sofrer alguma sanção? Nenhuma. Quando alguém pergunta por que você guarda o sábado, a minha resposta unicamente é porque está escrito. Porque Deus deixou em sua palavra orientações claras, de capa a capa na Bíblia. E eu sigo a palavra de Deus. Então, eu diria que é o mandamento da fé por excelência, né? Então, um mundo que está totalmente desalinhado com essa vontade de Deus, não é fácil. Não é fácil você se privar de certas bebidas, certos alimentos, né? Porque está escrito que devemos nos privar deles. Se você está acostumado, como eu era acostumado, com uma série de tipos de alimentos e bebidas, né? De início, não é fácil. Mas se é Deus quem está mandando, eu não estou preocupado se é fácil ou difícil, estou preocupado se é a vontade de Deus. E aí eu peço poder ao meu Deus, Ele que é o Criador do universo, tem todo o poder, Ele nos habilita. Seria muito injusto Deus deixar em sua palavra orientações que fossem impossíveis. Eu acho estranho pessoas dizerem assim, na velha aliança era assim, mas na nova Deus meio que percebeu que não era tão fácil, era difícil, Ele mudou. O que Deus vai dizer para Moisés, para Isaías, para Jeremias, para Daniel, né? O que Deus vai dizer para os primeiros cristãos que deram a vida nas arenas, né? Foram queimados vivos, foram crucificados por sua fidelidade a Jesus e à palavra de Cristo? Ele vai facilitar as coisas para os cristãos nos últimos dias? Como assim, né? Então, eu acho muito estranho essa ideia de que na nova aliança Deus mudou porque deu uma aliviada na situação. Não, nunca foi fácil ser cristão. Sempre ser cristão foi remar contra a correnteza, né? E contra a multidão. O caminho é estreito, sempre foi. E eu não estou preocupado com as conveniências de um caminho. Eu quero saber se é o caminho de Cristo, se é aquele que Deus deixou de fato, né? Bem, então, voltando ao ponto que você levantou, irmão Jardel, a migração entre igrejas, né? Eu vejo inicialmente um aspecto positivo, que é a liberdade. Eu acabei de ler para você aqui um trecho de um documento oficial da Igreja Adventista que diz bem isso, né? Se alguém está infeliz com a Igreja Adventista, se as suas ideias não mais estão de acordo com aquilo que a Igreja crê e ensina, está livre para tomar sua decisão, né? Mas assim, eu espero que as pessoas estejam fazendo, como dizia o grande pensador Blaise Pascal, né? Cristão e cientista, filósofo, né? Francês, que as pessoas conheçam inicialmente a fé que rejeitam antes de a rejeitá-la. Eu vejo que muita gente abandona igrejas sem conhecer o que essa igreja ensina. Eu vejo muitos adventistas aí que têm abandonado a igreja e depois você vai conversar com a pessoa, você chega a se questionar se essa pessoa foi adventista. Vou dar um exemplo aqui. Tem um canal aí que vive criticando a igreja adventista, não vou citar nomes aqui, mas de um ex-adventista. Ele entrevistou uma mulher que se dizia também ex-adventista, e ela disse o seguinte para ele: olha, esse pessoal da igreja adventista que faz viagens para lugares históricos, e de fato, né, eu mesmo tenho sido guia em algumas viagens históricas, por exemplo, para Gaspar Alto, Brusque, que é a região onde nasceu o adventismo no Brasil, né, há mais de 100 anos. Também levamos grupos lá para os Estados Unidos para visitar Battle Creek e outros lugares históricos ali da igreja. E ela dizia, isso é uma idolatria, porque eles vão lá idolatrar esses lugares. Gente, eu já fui professor de história, né? E eu entendo quão importante é você conhecer suas raízes. Vamos levar agora, se Deus permitir, em janeiro do próximo ano, um grupo para Israel. Mas ninguém do nosso grupo vai se prostrar ali diante de uma pedra, de um muro, idolatrando aquele símbolo, aquela coisa lá, né? E essa mulher, supostamente uma ex-adventista, nesse canal de um ex-adventista, disse que pegou uma pedra
pequeno fragmento de uma pedra lá da fazenda de William Miller, né, de Guilherme Miller, que é um dos precursores do movimento adventista. Ele não foi um adventista do sétimo dia, é outra incompreensão das pessoas aí, né? Como se a igreja adventista marcou datas para a volta de Jesus. Me prove, então. Nunca, nenhum adventista, tampouco Ellen White, marcou data para qualquer coisa, né? Quem marcou essa data foi Guilherme Miller, um pregador batista, que, sim, teve seu papel ali como millerita, né? Milleritas, né? Mas, enfim, ela então pegou uma pedra daquela fazenda do Miller, colocou numa caixinha e mandou para uma amiga ou parente aqui no Brasil para que ela pudesse ser abençoada com aquela pedra. Gente, sinceramente, eu ficaria envergonhado, né, de saber que algum irmão adventista tem uma ideia dessa. Uma pedra pode ser um amuleto ou coisa parecida, né? O que eu aprendi na igreja adventista é que nós não cremos nessas coisas de forma alguma, né? Não há nenhum incentivo no sentido de idolatria ou coisa parecida. Alguns dizem, eles idolatram Ellen White. Amigo, eu fui católico, eu sei o que é mariolatria. Agora, não tem nada a ver com o respeito que nós devotamos, né? Nós temos para com a pessoa de Ellen White, para com seus escritos, mas jamais colocaríamos os escritos dela em pé de igualdade com a Bíblia. Se alguém fala isso para você, é mentira. Nós não cremos assim, né? A Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Eu dou estudo bíblico há 30 anos, tenho classes bíblicas, e pode perguntar para qualquer um dos meus alunos se alguma vez eu usei um texto de Ellen White num estudo bíblico. Não tem sentido isso, né? 2, jamais colocaremos Ellen White em pé de igualdade com Jesus, por exemplo, como alguns nos acusam. Isso é um absurdo, né? Não tem cabimento isso. Então, o que eu vejo é que alguns abandonam a igreja sem ter conhecido a igreja. Alguns abrem canais e passam a caluniar. Isso é pecado, né? Lá em Provérbios diz, né, que Deus tem 7 coisas que Deus detesta e uma que ele abomina. E a que ele abomina é levantar falso testemunho, é caluniar, é mentir, né? Eu tenho visto muitas mentiras sendo pregadas nesses canais e, infelizmente, pessoas que não têm um alicerce firme, me refiro aos adventistas, acabam sendo abalados. Eu nunca fui abalado em minha fé por qualquer tipo de crítica, porque eu me preparei devidamente para crer no que eu creio, estudei, fui a fundo, fui em busca de respostas e continuo fazendo isso. Ou então, lamentavelmente, pessoas que não são adventistas, que assistem a esses canais, têm uma visão totalmente deturpada do que vem a ser a igreja. Então isso é muito triste e para mim é uma obra diabólica, só pode ser isso, né? E irmãos que têm vindo de outras igrejas para o adventismo, é a mesma coisa eu digo, né, com respeito àqueles que saem, né? Liberdade. E aí os irmãos de outras igrejas que veem esse fenômeno acontecer, que, claro, é normal que as pessoas queiram conversar, dialogar, tentar mostrar, né? Não é bem assim, tá tudo certo, né? Vamos dialogar, vamos conversar no bom espírito do desafio feito por 1 Pedro 3,15. Ali é dito assim: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão. Que haja um ambiente de diálogo sadio, que haja um ambiente para boas discussões, com bom espírito cristão, e aí que as pessoas tenham a sua liberdade de tomar suas decisões, escolher o caminho que querem seguir. Simples assim. Maravilha! Quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando aí do início ao fim essa live, a Janice, Arisnaldo aqui escreveu, Haris Kai Reirene, graça e paz, meu querido, graça e paz a você também, a irmã Mara, Marcos Fiorino, Idelmar Ramos, irmão Trajano também aqui comentou, um pouquinho aqui, isso, irmão Trajano, irmão Bruno, irmão Krieger e o Marcos Fiorino novamente. Obrigado a todos que acompanharam, que vão acompanhar novamente, posteriormente essa live. Nós havíamos combinado de no máximo 1 hora, passou aí alguns minutinhos. Eu vou compartilhar aqui com os irmãos do canal, então, do professor Michelson Borges. Lembrando aos irmãos, então, semana que vem vamos ter aqui um debate. O professor falou ali de ter sido católico. Vai estar aqui um diácono, ele que é teólogo também, e um pastor evangélico. Então vai ser tratado a respeito de tradição oral e as escrituras. Então vai ser um debate abençoado dentro das regras que a gente estabelece aqui no canal. O diácono João Vitor e o pastor João Carlos. São 2 João aí se enfrentando.
eles já debateram outras vezes aqui no canal, os irmãos podem acompanhar, foi uma benção, muito respeitoso o debate. E é esse padrão que a gente quer seguir aqui, meus queridos. Fazer uma apologética saudável, exaltar a Deus e a sua palavra. Eu tenho a certeza que Deus, ele assina embaixo quando nós temos esse propósito, tá certo? Então nós não queremos denegrir aqui ninguém, a gente quer trabalhar nas ideias, fazer uma apologética de verdade, saudável, diferente de alguns grupos que a gente vê por aí, conforme o professor estava falando aí, né, que chega a dar náuseas, né, assistir. Eu particularmente não perco meu tempo com esse tipo de material, tá bom, meus queridos? Então aqui os irmãos podem acompanhar o canal do professor Michelson Borges. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês podem então se inscrever, né? Inscrevam-se. No meu caso, eu sou inscrito no canal do professor já faz um bom tempo, acompanho seus vídeos, e é onde ele produz então aqui seus materiais, cruzamento de informações, apologéticos, estudos para o melhor conhecimento então e o cruzamento das informações de todos. Professor, quer deixar mais alguma palavra aí aos amigos do canal? Fique à vontade. O texto que me ocorre agora é aquele clássico, né, João 8,32, né, vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Irmãos, como é bom ser livre para pensar, para tomar decisões, para escolher o seu caminho, né? É uma bênção. E como é bom saber que existe uma verdade. A verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, se há uma busca importante nessa vida, é a busca pela verdade, né? Todo esforço que você puder empreender para ter a certeza de que você está no caminho da verdade, e a verdade está na palavra, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, todo esforço que você puder fazer nesse sentido não será desperdiçado, né? Nada melhor do que uma consciência limpa, em paz com Deus, por saber que está fazendo aquilo que Ele quer que você faça e, sobretudo, se preparando para a breve volta de Jesus, que é a nossa grande esperança. Irmão Jardel, muito obrigado pela oportunidade. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu trabalho aqui também. E amém. A sua busca também, né? Estamos todos a caminho, né? Então que Ele nos ajude sempre a estar com os pés bem firmados na verdade. Só uma pequena colocação aqui que Deus colocou no meu coração, meus queridos. Quando eu comecei a conhecer então aí os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no mundo espiritual houve aí um mover, né? Em que sentido? A minha primeira experiência foi com um determinado pastor que vem de São Paulo, e ele se apresentou como professor de hebraico, de grego, como psicanalista e tal, como teólogo, e tentou me humilhar na frente da minha família, né? E ali a gente teve um bate-papo bacana, eu e ele e tal. E resumindo, né? Esse pastor, ele deixou mau testemunho aqui na cidade, na igreja onde eu congrego e tal. E entre outras oposições do próprio meio onde eu congrego, né? Aí eu comecei a entender, o Espírito de Deus começou a me dar o discernimento de que essas oposições não estavam surgindo em vão, né? Algo estava acontecendo no mundo espiritual, né? Porque tanta gente estava me procurando do meu próprio meio para tentar me persuadir, para tentar fazer com que eu mudasse de ideia. Até muitos diziam para mim, mas por que tu não vai congregar na Igreja Adventista Sétimo Dia e tal? Aí o Espírito de Deus me levou a entender cada vez mais, né? Que Deus, Ele quer que as coisas aconteçam da forma que está acontecendo. Ou seja, eu no meio dos meus irmãos evangélicos pentecostal, fazendo esse trabalho de cruzamento das informações, sendo imparcial, e glória a Deus por isso, tá certo? Então, que bom, conforme disse o professor aí, que nós vivemos num país de liberdade, né? Ainda nós temos liberdade para fazer isso, mas nós cremos que em breve isso não vai acontecer mais, né? Então, obrigado, professor. Obrigado aí pela sua humildade de aceitar participar de um canal simples, é um canal pequeno. Eu vejo o senhor aí sempre participando de lives em canais aí de mais de 10 mil inscritos, e
o senhor se dispôs aí a vir participar de um canal onde não tem 600 inscritos, então isso mostra a sua humildade. E a Deus seja a honra, a Deus seja a glória, como eu já disse para o senhor no particular, né? Eu não estou em busca de status, de visualizações, estou em busca de fazer esse trabalho de forma simples, cruzamento das informações, e tenho certeza que Deus vai estar abençoando. Obrigado mesmo, de coração. Peço ao senhor para encerrar aí com uma oração. Abençoa aí os inscritos do canal, aqueles que vão assistir, que estão assistindo e vão assistir, com uma oração, por gentileza. Oremos então. Amado Deus, nosso querido Pai, nosso Criador, nós te louvamos por esses momentos de diálogo aqui, construtivo, de estudo da Tua Palavra também. Como é bom falar da Tua Palavra, como é bom falar das coisas celestiais, e nós te louvamos por esta oportunidade. Eu te peço a Deus que continues abençoando a vida do irmão Jardel, sua família, abençoa também as pessoas que estiveram conosco aqui nesta live e que vão assistir depois da gravação. Que o Teu Santo Espírito esteja com cada uma dessas pessoas, abrindo-lhes a mente, o entendimento, o coração, para que acolham a Tua Palavra, pura e simples como ela é, e tenham o desejo de orientar a vida pelas revelações de Deus ali contidas. Bom Pai, dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, que nós estejamos cada dia mais preparados para a breve volta de Jesus. Por tudo que vemos acontecer no mundo, sabemos que ela está muito próxima. Nós te pedimos, ó Deus, que nos ajudes a estar prontos e a pregar, proclamar essa verdade a muitas pessoas. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se o senhor falar com o pastor Sérgio Monteiro, mandar um abraço a ele, em uma ocasião oportuna, se Deus assim permitir, quero fazer uma live com ele aqui para falar um pouquinho sobre cultura judaica, enfim, um abraço a ele e um Shabbat Shalom a todos os irmãos aí, adventistas e não adventistas, que tem muitos irmãos no meio evangélico que estão aí aderindo a essa verdade imutável aí. Um abençoado sábado a todos. Até a próxima, professor. Obrigado, Deus abençoe. Até logo então, Shabbat Shalom, irmão.